Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê. Ok. Então, nesta passagem do Bradaranyaka Upanishad, né, esse conceito é apresentado. Infelizmente, as pessoas desenvolvem conhecimentos limitantes que conduzem a desejos, né, também limitantes, que irão produzir ações limitantes e frutos também limitantes, né? E o indivíduo nunca sai desta situação, jamais consegue, porque direcionou o curso da sua vida para o mundo, buscando a solução no mundo, né? Então, isso é dado, apresentado, esse conceito é apresentado aqui, vichetta saha, a ignorância, ignorante. Aquelas pessoas que não têm esta faculdade de discriminação bem desenvolvida, cujo sattvaguna é dominado, ah, elas são chamadas de pessoas ignorantes, ou rajásicas, tamásicas, avivekanahas, pessoas não discriminativas. E o problema é que todos nós nascemos avivekis, né? Então, aquele conceito de que, né, nós nascemos ignorantes, nós não sabemos nem mesmo falar quando a gente nasce, né? A gente tem que aprender a língua e aprender, né, tudo, né? A matemática, a língua, a ciência. A gente é totalmente ignorante, né? E esse é o risco, esse é o problema de obter um novo nascimento, que você tem que aprender tudo de novo, né? A gente nasce sem conhecimento e a gente nasce sem muita discriminação, ou discriminação quase nenhuma. Se você tiver dúvida disso, vê, às vezes, o que uma criancinha pequena coloca na boca e começa a comer e engolir, né? Sabendo apenas disso, as escrituras vieram para nos ajudar. Diz assim, nossa, essas almas individuais, eles voltam lá, eles estão completamente avivekis, né? Sem discriminação, sem nada. O mundo é muito sedutor, é muito atraente, vai atrair toda a galera, toda a manada na direção do samsara, né? E aí, o que que a gente vai fazer? Né? A Ishwara teve uma reunião com Maya e falou assim, eu vou lançar para eles as escrituras como se fosse um salva-vida, né? No meio do oceano do samsara, eles jogam as escrituras para ver se alguém se agarra e se salva, né? Mas devido a uma certa ignorância e arrogância intelectual, a gente se recusa até mesmo a nos expor aos ensinamentos das escrituras. E no Mundaka Upanishad, né, uma passagem descreve essa situação. Devido a essa arrogância intelectual, os tolos, vivendo em meio à ignorância, considerando-se sábios e eruditos, circulam por caminhos tortuosos como cegos, guiados por cegos. Falei sobre isso um pouco ontem, né? O mundo, o assim dito mundo espiritual é um oceano de cegos tentando, se propondo a guiar cegos. E a galera se deixa guiar por cegos, se identificam com aqueles cegos que guiam cegos. Os tolos vivendo em meio a essa ignorância, essa confusão, esse emaranhado de ignorância e confusão e de não discriminação, eles facilmente se tornam vítimas de seus próprios egos e se consideram yanis e sábios, né? E se propõem a guiar os cegos, né? Se declaram yanis, se afastam das escrituras dos gurus e circulam por caminhos tortuosos, né? Guiando, se propondo a guiar cegos.
nem elas mesmas sabem, nem aceitarão a ajuda das escrituras, porque a arrogância intelectual, os tolos são aqueles que sofrem, mas são apegados e agarrados ao seu sofrimento. Sofrem devido à sua ignorância, mas são apegados à sua ignorância. Eles acham que o conhecimento delas é conhecimento bom. Elas jamais querem admitir que aquele conhecimento é conhecimento equivocado, conhecimento tolo. Elas têm entendimentos e expectativas erradas. Elas querem obter aquilo que não existe dentro do âmbito do reino do Maia. Quais são essas expectativas? Elas querem buscar a permanência no impermanente, o ilimitado no limitado, né? E assim por diante. A segurança na insegurança. Eu acredito que as pessoas, o status social, a minha condição econômica, tudo isso irá, de repente, tudo somado irá produzir um resultado ilimitado, né? Mas se você somar 5 trilhões de coisas limitadas, aquilo que é limitado, mesmo uma soma de trilhões de coisas limitadas, jamais irão produzir o ilimitado, porque o ilimitado, né, ele é alguma coisa além daquilo que tudo aquilo que é limitante possa produzir. No Vedanta, nós dizemos, não importa, você pensa que qualquer conhecimento objetivo ou qualquer experiência transcendental possa obter para você um resultado ilimitado, mas não. Tudo que vem de você é um esforço limitado. Portanto, existe somente uma possibilidade para você obter o ilimitado, é reconhecer a sua natureza ilimitada. E para você reconhecer a sua natureza ilimitada, você tem que passar por um processo de desenvolvimento de qualificações, desenvolvimento de maturidade espiritual. Inevitavelmente. E não existem atalhos. Não existem atalhos. Ah, não, mas já deu, agora eu me sinto um pouco, já me sinto um pouco um sábio. Eu sou mais sábio do que as pessoas que aparecem no meu grupo, então eu estou satisfeito, né? Estou satisfeito. Eu posso voltar para o samsara e ficar por aí curtindo o samsara. Ô, professor, Diga, querida. não sei se você me ouve bem, porque meu fone às vezes não tá bom. Tá ouvindo? Sim. Tá. Acho que justamente esse ponto que você trouxe, né, que é o ponto onde as pessoas abandonam o nosso grupo, né? Porque então eu já me sinto mais sábio do que as pessoas ao meu redor, e mesmo não chegando no final de tudo, Nesse, como mesmo aonde se inicia, né, esse trabalho mais forte ainda, depois que eu sei algumas coisas, né, e principalmente o que eu sou. Sim. Fiquei pensando, né, nesse ponto, assim, quando você falou, me veio isso. Nesse ponto, as pessoas falam, ah, tá bom, tá? Porque Isso, já tenho mais conhecimento que o outro. já deu, já deu. As pessoas pensam que a sabedoria espiritual é um status, né? E uma vez eu obtive um status, né? Ah, agora eu sou um facilitador de um grupo, eu tenho um status, as pessoas me colocam lá em cima. Já deu. Não, isso é o ego. Isso é o ego. Sabedoria intelectual não é um status, é uma condição inerente, né? A este autoconhecimento devidamente processado, assimilado e internalizado, que transforma o indivíduo no sentido que o indivíduo ele abandona a identificação com o ego, que quer obter um status elevado, entendeu? O Yanni não é um status, o sábio espiritual não é um status, é simplesmente uma condição, né? É um fruto, uma condição, é um fruto de um autoconhecimento que se torna sempre mais claro. E raros são os indivíduos que querem ir até o final desse processo. Eles se satisfazem com os status do ego na medida que eles crescem um pouco mais, Betânia, entendeu? Você começa a crescer, ter uns insights um pouquinho mais profundos, embora ainda seja a nível mais superficial, e você começa a se sentir
e aí você diz, já deu, não, tá tudo bem, é assim mesmo, entendeu? Estou satisfeito. É interessante, porque pessoas, por exemplo, do meu convívio, que vê que eu estou todo sábado e domingo e quinta-feira assistindo a aula, me pergunta assim, mas você já sabe sobre isso, por que que você continua, né? É Mas como você é o se quê? você já sabe, você já tem esse conhecimento, por que que você continua, né? Nessas aulas, é só repetição, né? As perguntas, enfim, as pessoas que me acompanham nesse processo, mas não compreendem que eu não estou em busca mesmo do conhecimento acadêmico, né? Sim. Que é realmente essas quatro qualificações aí, que é todo esse caminho que se inicia com autoconhecimento, né? Não se termina com autoconhecimento. É. Ô, É lindo, muito bom bom dia. encontrar um indivíduo com essa integridade e honestidade de não cair vítima do seu ego, entendeu? E, de novo, a gente volta àquele ponto que eu mencionei no início de hoje, que o objetivo dessas aulas, muito embora os conceitos sejam já conhecidos por quase todos vocês, mas, como nós dizemos, o Vedanta não é sobre Vedanta, o Vedanta é sobre nós, né? Não importa quantas vezes nós possamos passar por esses ensinamentos, né? O importante é verificar quantas vezes esses ensinamentos realmente passaram por mim, foram assimilados, internalizados e transformaram a minha personalidade, o meu corpo, mente, sentidos. O Vedanta, ele serve para transformar o indivíduo de modo que ele possa viver livre deste elemento do sofrimento psicológico humano, entendeu? Então, a gente volta para os mesmos conceitos, apresentando ele de um modo um pouco modificado aqui, um pouco modificado ali. Por exemplo, eu ouço muito o Swami Paramartananda, é o meu guru, né? E ele apresenta sempre, eu conheço todos os conceitos, mas aqui e ali ele apresenta de um modo tão bonito, brilhante, diferente, que eu sei, opa, isso aqui é bacana, isso aqui vai ajudar algumas pessoas. Eu falei uma fichinha que cai ali, uma fichinha que cai ali. Você tem que apresentar esses ensinamentos de modo mais colorido possível, para as pessoas irem assimilando, internalizando, né? Não importa quantas vezes você tenha ouvido isso, mas importa quantas vezes você realmente internalizou isso, quantas vezes você colocou isso, né, na sua vida para ver se você já foi transformado por aqueles conceitos ou não. Se você não foi transformado, você pode dizer, então chega, essa história não existe realmente, não existe transformação, tudo isso é conhecimento acadêmico, intelectual, né? Ou você pode dizer, não, eu acredito, eu tenho fé, eu acredito no meu guru que isso é possível, né? Então, eu vou persistir, né? Eu continuo fazendo esse trabalho de assimilação e internalização, porque o que conta é a transformação. Swami Paramartananda coloca de modo muito simples, a personalidade emocional do indivíduo precisa ser transformado, o modo qual nós respondemos aos estímulos do meio ambiente, principalmente quando são experiências adversas, né? O modo qual nós respondemos a uma situação como essa que nós vivemos nesse mundo, que tudo está colapsando, saibamos ou não, mas quase todo mundo sente isso. Então, a menos que a gente tenha realmente internalizado e colhido os frutos desse ensinamento, a gente precisa de estar, mais uma vez, repassando eles, mas repassando sempre com mais integridade, dizer, eu não quero passar por ele academicamente de novo e de novo, eu quero que ele entre em mim e com toda honestidade eu vejo, né, se esse conhecimento é meramente um conhecimento informativo ou se ele realmente está transformando a minha vida e se não transformou a minha vida, se não está transformando, quais são os obstáculos? Por que que eu ainda estou preso no reino de Maya? Tudo isso é parte dessa investigação. O Vedanta é sobre cada um de nós, não é sobre a metodologia de ensino, ok? Sim, Ronaldo. Outra coisa importante, né, Arlindo? A gente conhece até algumas pessoas do nosso grupo aí que pularam do ônibus do Vedanta antes da hora, né?
E aí é um problema sério, porque o cara tem que ser muito honesto consigo mesmo e ver se realmente ele não está saindo antes da hora, né? E outra coisa, por que da repetição? O que tem que ser entendido que a repetição é justamente aquilo que você falou, para mim trocar no corpo causal a ignorância por autoconhecimento. Então, a repetição é necessária para que você faça isso. Assim como, por exemplo, quando você vai aprender a dirigir, você tem que repetir, repetir, repetir. Depois de um determinado tempo, você não precisa mais nem pensar no que você está fazendo, né? Então, esse é o objetivo principal da repetição, né? E outro fator que eu acho muito importante, você tem que parar e dizer o que é mais importante na minha vida, né? A vida no samsara ou a minha evolução espiritual? Eu acho que essa pergunta é o elemento que vai realmente balizar todas as suas decisões daí para frente, né? Porque, e outra, eu quero só para aliviar o sofrimento do samsara, claro, isso é um fator que acontece, mas não pode ser o objetivo principal. Eu quero viver melhor no samsara, por isso que eu vou estudar Vedanta, né? Só isso. Exatamente, isso é um ponto muito importante, Ronaldo, obrigado. É porque a maioria das pessoas elas têm mais interesse na remoção do sofrimento do que realmente a assimilação da verdade, que realmente liberta. Então, se a remoção, se o sofrimento é um sofrimento muito denso e esse contato com o Vedanta já alivia a dor, a pessoa já vai se satisfazendo. A respeito daquilo que você disse antes, que esse conhecimento, né? As pessoas elas precisam de pegar esse conhecimento e desenvolver vasanas para substituir as vasanas fundadas na arrogância e na ignorância espiritual, né? Então, este processo é um processo que ocorre, sim, mas a repetição, ela inicia com a repetição do Shravana, né? É ouvir os ensinamentos. As pessoas pensam, ouvir os ensinamentos toda semana, isso não é nada, né? Imagina as pessoas como eu, que passavam por aqueles livros todos os dias para ouvir as mesmas coisas, a mesma coisa, na esperança que um dia aquilo fosse se tornar uma realidade para mim, entendeu? A repetição, ela ocorre a nível do Shravana, né? O Manana é aquilo que deve seguir naturalmente uma força motriz que continua pensando naquilo ali, refletindo. E o Nididhyasana é aquilo que é o convite que nós fazemos aqui durante a aula, porque a aula aqui ela é muito mais poderosa do que assistir ela no YouTube, principalmente enquanto você está dirigindo no trânsito. É porque aqui a gente não está somente fazendo o quê? O Shravana, né? Ouvindo os ensinamentos, mas eu convido a todos mundos, todos vocês a participarem convertendo o Shravana no Nididhyasana, porque é o Nididhyasana que nos permite a assimilação e internalização do conhecimento. Então, o guru, ele apresenta esse ensinamento não em modo acadêmico, mas apresenta como uma forma de Nididhyasana, dando a oportunidade real a todo mundo se ver, se posicionar e ver, compreender o porquê que, em determinadas circunstâncias, esses ensinamentos ainda não me transformaram, ou se eles me transformaram, e no próprio momento desta exposição, os indivíduos estão assimilando de modo mais profundo esses ensinamentos, tá? Então, é o Shravana, Manana e Nididhyasana. O Nididhyasana é um Nididhyasana que, fundamentalmente, o indivíduo, o discípulo, o estudante tem que fazer sozinho, mas eu procuro estender o nosso Shravana, a Manana, ao Nididhyasana para o benefício de vocês. O professor, só complementando, né, que o estudo, num primeiro momento, traz ali, você não pode se apegar à sua natureza, né, você é a sanga. E como você está falando no Nididhyasana, né, e aí o Swami Paramarthananda vem trazer, né, sobre, está falando de asanga, está falando de não associação, mas esse nididhyasana acontece na personalidade do indivíduo, como você disse, de como é o seu desejo, assim é a sua ação, né? Como é a sua ação, assim será o seu resultado, né? Aonde está a motivação? Então, ao mesmo tempo, eu acho que isso não torna acadêmico, e aí tem um exemplo
prático disso, fala-se no início você é a sanga, mas depois você tem que analisar mesmo, né, sua personalidade, sua motivação. Eu acho que isso, não sei se você me ouviu bem, mas isso traz essa, Eu acho que eu essa entendi, a prática. sua colocação não foi muito clara, mas você está vendo aí fazendo uma distinção da natureza sanga e a sanga. O corpo-mente, ele vive associado fundamentalmente à ignorância, entendeu? Então, ele tem que romper com aquela associação, se associando à sabedoria das escrituras reveladas, tá? Então, é tudo um processo de desassociação e associação, cujo benefício final é reconhecer a sua natureza livre de associação. Todo o trabalho é feito através de associação, no início, associação com a ignorância espiritual e depois com a sabedoria espiritual, de modo que a gente possa reconhecer a nossa natureza além dessa dualidade, né? Conhecimento e ignorância. Não se orgulhe da riqueza, diz Shankaracharya no Bhaja Govindam. Não se orgulhe da riqueza dos amigos e da juventude, a juventude, né? As pessoas, quando são jovens, ou quase que variavelmente, todos nós experimentamos uma certa arrogância da vaidade, da beleza física, da energia, né? Parece infinita, parece indestrutível, né? E se você tem bens, você se sente, eu sou ricão, né? Eu tenho posses, eu tenho amigos, né? Eu conheço uma pessoa tá sempre dizendo, amigo que não falta aqui, olha só quantos amigos eu tenho. O ser humano, ele se associa a essas coisas inúteis e desenvolve vaidade e arrogância. Saibam que o tempo vai tirar tudo isso de você e num piscar de olhos. Qual piscar de olho? Você tem um ataque, seja ele qual for, e você deixa o corpo físico e a arrogância que pertence a esse complexo corpo-mente vai perder tudo num piscar de olhos. Portanto, liberte-se da ilusão do mundo de Maya, né? E que você conheça a morada de Brahman como a sua própria natureza e resida nela. Você já reside nela e tudo reside nela. Simplesmente não abandone buscando o mundo, porque o mundo ele não possui realmente felicidade e segurança. A questão é que a Brahman, o Nirguna Brahman, Nirguna Atma, Satchitananda é a natureza de todos nós, né? A gente não precisa entrar nela, porque a gente não pode entrar naquilo que é a nossa natureza intrínseca, a gente só não deve sair, mas a gente não consegue sair, mas mentalmente a gente sai. Como a gente sai? A gente busca esta felicidade, esta segurança, essa paz, essa satisfação no mundo dos objetos impermanentes. Isso porque Maya é todo-poderoso. Ele projeta esse mundo e ilude todos os jivas, como diz Arjuna, Krishna, né? No Bhagavad Gita. Então, elas não sabem, portanto, elas têm desejos e expectativas erradas, elas querem segurança naquilo que não possui segurança. E aí o que que ocorre? Elas desenvolvem desejos vãos, elas desenvolvem conhecimentos fúteis e inúteis, né? Conhecimentos que não resolvem, né? O Vedanta é um caminho através do conhecimento, sim, mas é o conhecimento que coloca fim ao desejo por mais e mais conhecimento. Que conhecimento é esse? É um conhecimento a respeito de algo que não é um sujeito, mas é o sujeito, não é um objeto, mas é o sujeito absoluto, que é de natureza purna, cheio, inteiro e completo, livre de necessidade de se completar, né? Elas possuem conhecimentos fúteis, inúteis, né? E, portanto, seus desejos também são desejos fúteis e inúteis, né? E as ações também são ações fúteis e inúteis, sem valor, que não produzirão os frutos desejados. E, portanto, Mogha Saha, elas têm desejos em vãos, etc, etc. Quais serão as suas ações? Ações inúteis, ações fúteis, etc, etc. O que acontecerá? É esse desejo, é essa raiva, é esse nascido de Rajoguna, é um glutão insaciável, muito pecaminoso. Saiba que isso é um inimigo desta vida.
Então, aqui ele fala sobre Kama e Krodha, né? Que é derivado da vaidade, da arrogância do Rajoguna. Então, nós vimos isso no terceiro capítulo, no verso 37, e o Senhor respondeu: é esse o desejo, o maior inimigo, né, do buscador espiritual. Ele é a raiva, porque o desejo, inevitavelmente, ele produz o quê? A irritação e a raiva, né? Você quer aquilo que você quer evitar aquilo que você não quer, né? E porque você não tem controle sobre o mundo, a mitya, né, dos objetos, você não consegue obter só aquilo que você deseja e você se torna irritado e raivoso porque Ishvara não quer nem saber do que você quer e que você não quer, apresenta para você o seu parábada, né? Então é inevitável, o desejo, seja ele por haver, manter ou evitar, irá produzir a raiva, a irritação, a frustração. Tudo isso é nascido do Rajoguna. É um glutão insaciável, aquilo que quer haver ou quer evitar o tempo todo. Ele é o grande pecaminoso, né? É o grande acumulador de impurezas mentais, né? Porque ele é desejoso, e o desejo causa a doença do samsara. O problema é o desejo, né? Mas como se livrar do desejo? A supressão, a repressão não é a resposta, mas sim um processo de purificação e crescimento espiritual que não ocorre da noite para o dia. Me desculpem, né? As pessoas não querem ouvir isso, mas é um processo, é um projeto de vida ou de vidas. Muito pecaminoso. Saiba que este é o verdadeiro inimigo da humanidade. Esta ignorância equivocada, este conhecimento, essa ignorância mascarada de conhecimento, porque você viu o mundo, você gostou do mundo, você quer o mundo, você conhece o mundo dentro dos limites das suas possibilidades e fantasias, e aí você deseja o mundo, né? Então, este conhecimento equivocado irá produzir um desejo equivocado, que irá produzir ações equivocadas, que irá causar a raiva, a irritação, a depressão, a frustração, a inveja, toda a problemática psicológica da doença do samsara, todo ele é devido ao quê? A um conhecimento equivocado. O mundo de matéria e energia, o reino de Maya, ele produz e possui realmente aquilo que eu estou buscando. Esse conhecimento equivocado irá dar margem a um desejo equivocado, e aí o indivíduo vai sofrer da doença do samsara. Este desejo, que é fruto de um conhecimento equivocado, ele é o grande inimigo da humanidade, o grande insaciável glutão, muito pecaminoso, que destrói a vida do indivíduo do ponto de vista espiritual. Este é o real inimigo do ser humano. Quando essas pessoas têm desejos equivocados, errados, elas, mesmo que elas realizem alguns desses desejos, elas nunca estarão satisfeitas. Porque a realização dos desejos é o maior fracasso que existe, porque quando você realiza um desejo, você se dá conta que ele não resolveu, né? Então, não existe fracasso maior do que a realização de desejos, né? E aí você vai fazer o quê? Tudo bem, dessa vez não deu, mas eu vou modificar o meu desejo um pouquinho, vou alimentar esse outro desejo, porque teve um problema com aquele desejo, porque tinha um problema com o meu acessamento, o acesso, né? Ou compreensão, o conhecimento a respeito daquilo. Agora que eu corrigi aquela incompreensão, eu vou desenvolver esse outro desejo, porque através desse desejo eu irei realizá-lo e me tornar uma pessoa plena e satisfeita, né? Então, o que que ocorre? Ela vai desenvolvendo mais desejos, e desenvolverá a ganância. A ganância levará ao quê? As ações sempre mais em violação do Dharma. Portanto, Krishna diz, eles adotam a natureza rajásica do mundo, e tamásica, e ficam iludidamente presos no samsara. Kama, ações kama, de desejos, né? E eu quero o quê? Eu quero satisfação e prazeres, né? Então, as minhas ações são movidas pelo desejo, por satisfação e prazeres, né? E aí, depois, como eu não consigo obter sempre a satisfação e os prazeres, as minhas ações se tornam muitas vezes irritáveis e
raivosas, né? Então, croda, ações crodas, né? Predominadas por croda, irritação, né? Outras ações nascem do apego, na dependência, né? Da carência, né? Do ódio. Então, é uma infinidade de desejos e ações que irão destruir a capacidade discriminativa do Jiva Atma, né? E quando elas acabam adotando, desenvolvendo muitos desejos, muitas vezes contraditórios entre eles, né? A insatisfação é tão grande e o desejo pela satisfação, porque quanto mais é a dor, mais a gente desenvolve o desejo. Isso é importante, tá? Quando você se livra do desejo, você se livra da dor, e na ausência do desejo, na ausência da dor, você não projeta desejo. A gente projeta desejo porque a gente sente a dor, tá? Então, na medida que a gente acumula muita dor, devido ao fracasso em obter a felicidade no reino de Maia, a gente acumula muita dor, muita dor, muita dor, a gente vai começar a disparar a projeção de desejo, 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 para tentar resolver este problema, né? E quando a gente tem muitos desejos e muita dor, o que que a gente faz? Veja a situação do pobre em sociedades, né, injustas, né? Nas quais a pobreza ela reina, a injustiça social reina. O que que eles fazem? O desespero, não tem mais nada a perder, eles se tornam criminosos, assaltantes, né? Então, o que que ocorre? Quanto mais desejo você tem, mais sob pressão você vai ficar. Quanto mais dor, mais desejo e mais sob pressão você estará para violar o Dharma, porque você vai ter que resolver esse problema. Pega uma arma, vai, assalta um banco, faz isso, faz aquilo, mas essa dor e a dor do desejo que retroalimenta essa dor se tornou insuportável. E o indivíduo se destrói espiritualmente, se torna extremamente ganancioso, imoral, egoísta, adármico. E as pessoas também, aquelas que têm uma tendência mais tamásica, elas caem em depressão profunda. E a coisa curiosa a respeito de uma mente, de um indivíduo, de uma alma individual governada por Tamoguna, é que elas não têm energia realmente para entrar no campo das interações e jogar, segundo as regras do jogo, para obter os objetos de desejo, que não vão satisfazer a pessoa, mas pelo menos ajuda a pessoa a compreender que não é por aí. Mas as pessoas tamásicas, elas não têm energia suficiente para entrar no jogo da vida e jogar seguindo as leis e os princípios do Dharma. Mas, ainda assim, elas têm energia suficiente, principalmente estimulada pela televisão e as mídias sociais, para desenvolver esses desejos imaginários por satisfações, e isso e aquilo. A pessoa tamásica é aquela que mais viola o Dharma, porque ela se recusa a jogar seguindo as regras e as leis do campo, porque elas não têm energia suficiente, porque são tamásicas, mas ainda assim elas têm fantasias desejosas, e essas fantasias desejosas fazem de modo que eles se tornam corruptos, e muitos deles nós conhecemos no âmbito da política, né? A política mundial e a política brasileira. Pessoas tamásicas, muitos desejos, pouca energia para obter os meus desejos, muita ganância, nenhuma energia para competir no mercado, né? Eu quero simplesmente o que eu quero, custe o que custar, né? E aí eu acabo destruindo a minha vida e destruindo o que está ao meu redor. Atividades extremamente prejudiciais, nós sabemos que são as atividades tamásicas, tá? Uma mente tamásica. E aqui o Swami fala sobre a importância dos 5 grandes sacrifícios devocionais, né? Que é o início deste redirecionamento da minha vida, né? Eu vou desenvolver a minha vida com base em determinadas disciplinas, entre elas a Pancha Mahayajanas, né? Os 5 grandes sacrifícios devocionais.
Então, rituais diários, do ponto de vista, porque tudo isso aqui é relevante no âmbito da cultura védica, hindu, mas no nosso âmbito a gente pode traçar paralelos, deveres indispensáveis, rituais diários. O que pode ser um ritual diário, né? Fazer 15 minutos, né, de manana e de asana, ler as escrituras por meia hora por dia, diariamente, né? Nós somos vedantinos, a gente não precisa fazer rituais ou cerimônias, ou a gente não precisa fazer repetições de mantras, ou nenhuma dessas outras sadhanas que são relevantes, mas não para vedantinos como nós. Então, diariamente, nós estamos em contato com as nossas sadhanas do Vedanta, né? Então, a gente faz isso regularmente, né? Mas as pessoas, em geral, não têm mais tempo para nada. Elas acham que a aula do final de semana, muitas vezes, ou sábado ou domingo, é mais do que suficiente. Não. Isso aqui é um momento no qual o professor está expondo as escrituras e tentando, né, encorajar, motivar, incentivar, inspirar os alunos a realmente fazerem, né, tudo isso, né? Fazerem o que às vezes eu chamo de dever de casa, né? Fazer disso o meu estilo de vida. As pessoas dizem, não, mas eu não tenho tempo, porque eu estou muito investido no samsara, o samsara me consome, me consumiu, e muitas vezes o indivíduo tem um karma favorável para não se deixar consumir pelo samsara, mas ainda assim, o indivíduo, né, ele acha, não, não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para isso. Por quê? Porque tempo é dinheiro, não é assim que dizem? Tempo é dinheiro. Eu fico aqui estudando essas coisas, contemplando, fazendo o meu Shravana, Manana de Dhyasana, e eu podia estar ganhando um pouco mais de dinheiro, né? Podia estar buscando outros objetos de desejo no reino de Maya, etc., etc., né? Então, eles adotam essas naturezas mahajásicas, se permanecem investidos no mundo, e pior ainda, quando adotam as naturezas tamásicas, né? Vão desenvolvendo uma personalidade e um caráter que o destrói espiritualmente. É um ciclo vicioso. Eles não têm a discriminação suficiente, não obtêm o conhecimento bom e acabam colocando ações negativas, ações autodestrutivas. Na medida que eles colocam ações autodestrutivas, isso retroalimenta o sistema e o indivíduo vai ainda comprometer mais ainda a sua discriminação, e a discriminação ainda mais comprometida irá produzir mais desejos e ações indevidas, e as ações indevidas irão comprometer ainda mais a nossa faculdade discriminativa. Até que o indivíduo tenha a sua discriminação como que sufocada, o indivíduo não processa mais, tá? Totalmente iludido e perdido no samsara. E que se a discriminação se foi, aí já era. Aí o indivíduo está muito mais próximo de viver uma vida animal ou vegetal do que realmente uma vida humana, né? Discriminativamente humana. Aí as ações já seguirão, né? Os karmas serão sempre piores. O buddha será sempre mais estragado. E quanto mais estragado, as ações serão piores. É um ciclo retroalimentado que destrói indivíduos espiritualmente. É incrível. É incrível ver isso acontecer. E às vezes com pessoas que tinham potencial para se livrar, né, da problemática do samsara. Quando ele fala assim, ele perde a consciência. Consciência é o ato de ser consciente, tá? Uma pessoa consciente. A gente diz assim, você não sabe o que é consciência. Você lembra dessa música, Marcelo? Né? Você não sabe. Por quê? Porque a sua consciência está iludida, está destruída, você faz as coisas que produzem sempre a sua Essa autodestruição. daí é a música da Amélia, Mulher de Verdade.
Então, a consciência, ela é uma, como é que se diz? É um aspecto da nossa mente, né? E, de qualquer modo, ela sabe o que é certo e o que é errado, tá? Mas a gente vai perdendo isso. No início, essa consciência, né? Conscience, não consciousness, consciência. Essa consciência, porque em outras línguas tem duas palavras, no português parece que só tem uma. Essa consciência que é assim, seja consciente, cara, veja o que você está fazendo, né? Seja consciente, não está vendo que você está machucando os outros, está ferindo os outros? Seja consciente, né? Então, esta consciência é mais ou menos como um sistema que nos alerta, dizendo assim, pé, pé, você está violando o Dharma, você está violando o Dharma, seja consciente daquilo que você está fazendo. Esteja alerta, esteja consciente, mas não é realmente a consciência, né? A consciência é uma outra coisa. Então, eles perdem até o senso de ser consciente daqueles que estão e daquilo que está ao seu redor, tá? O final dessa frase. Ela vai perdendo a discriminação e, finalmente, elas perdem até o sentido do que é o Dharma, entendeu? E assim, por que que ele está falando tudo isso? Eles vão perdendo este sentimento, essa sensação do que é Dharma e que é Dharma, vão perdendo consciência a respeito do que está ao seu redor, eles vão violando todas as leis, e aí eles perdem essa consciência daquilo que é Dharma, tá? Dármico e adármico. E é assim que nascem os criminosos, diz o Swami aqui. Inicialmente, eles ainda têm esse sentimento de culpa e inadequação que surge. Pem, 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 pem. Olha, não faça isso porque é adármico, é contra as leis e princípios universais da criação. No início, eles têm isso. As pessoas vão perdendo a sensibilidade. Quando você vê esses psicopatas que governam esse planeta, quando você vê o crime espalhado neste mundo, em todos os cantos do mundo, você vê, eu gosto de ver determinados filmes para ver assim a que ponto a humanidade chegou. E de repente sempre foi assim, mas às vezes, talvez agora esteja mais claramente exposta, né? O tanto, a violação do Dharma, a crueldade, né? A falta de sensibilidade, de empatia, né? Então, as pessoas no início, elas ainda têm aquele sentimento de inadequação e culpa que é um alerta, né? Um sinalizador. Mas o que que ocorre? Você vai cometendo crimes. Todo mundo que comete crime nesses filmes diz assim, no início ele dói, depois se acostuma, você não sente mais nada. Você pode matar quem quer que seja, que você não tem mais nenhum sentimento de inadequação ou culpa. É a falta total de empatia, insensibilidade total àquilo que é a vida, a criação, o milagre da vida, né? Então, inicialmente, os criminosos, eles nascem assim, eles ainda têm um pouquinho desse sentimento de consciência do que é certo e errado, mas quanto mais eles repetem essas ações em violação, mais eles vão perdendo esse sentimento, tá? Aí vai embora, elas se tornam totalmente insensíveis, né? E aí o intelecto começa a justificar isso mesmo. Não, mas é isso mesmo, porque eles merecem, né? Eles merecem mesmo. Isso a gente tem que morrer, né? Tem que morrer mesmo. Sem, inicialmente, no início, né? Você ainda tem aquela picada de consciência e depois, devagarzinho, ela vai desaparecendo. Isso é o que ocorre no período do Kali Yuga. E no período de Kali Yoga, as pessoas dizem, mas é isso mesmo, no Kali Yoga é assim, você não pode ter sensibilidade, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. A gente ouve isso em todos os governos do mundo, entendeu? Em nome da democracia, a gente tem que matar, censurar, prender, criminalizar, demonizar, né? Genocídio total. A pessoa se torna destruída, incorrigível, e que ela tenha uma sorte melhor no próximo nascimento, mas talvez não tenha realmente uma sorte melhor, né? Então, numa outra passagem, ele diz: o ar que sopra uma pequena lâmpada torna-se amigo de um incêndio na selva. Ninguém quer fortalecer a amizade com uma pessoa fraca. Olha que bonita essa passagem deste verso aqui. A gente sabe que o ar que sopra uma pequena lâmpada
uma pequena lâmpada torna-se amigo de um incêndio na selva. Então, a gente sabe, se você acende uma vela e se tem vento, ou até mesmo um palito de fósforo, que às vezes eu procuro acender, se tem um ventinho, ele vai acabar, destruir o fogo. Mas se este fogo crescer, depois o vento se torna o maior aliado daquele fogo, né? Portanto, ninguém deve fortalecer a amizade com uma pessoa adármica, fraca. Ninguém quer desenvolver essas fraquezas que conduzem à total ausência, né, de sensibilidade, empatia, de amor ao próximo, de observação do Dharma, para se tornar realmente pessoas psicopatas, né? Quando o fogo está queimando, você conhece uma enorme conflagração de incêndio florestal. Você descobre que o vento se torna amigo do fogo. Quando o fogo é pequeno, né, qualquer ventinho irá destruir o fogo. Então, o vento era o inimigo, mas uma vez que a chama se torna muito grande, o vento se torna um amigo. Então, do inimigo se torna um amigo, né? Então, qual é a lei? Se você não consegue derrotar o inimigo, junte-se a ele. Da mesma forma, quando adotamos ações que são ações ditas proibidas, são ações em violação ao Dharma, que são ditas pecaminosas, né? Ações rajásicas, ações rakshasic, demoníacas, asuric, ações. Inicialmente, o nosso intelecto pode, ainda no início, detê-las. Agora eu compreendi melhor a analogia. Inicialmente, o Budi pode deter essas tendências demoníacas, entendeu? Essas tendências criminosas, essas tendências autodestrutivas e destrutivas do nosso meio ambiente, mas se a gente se deixar envolver por essas tendências, essas vássanas, aí o nosso intelecto se torna impotente, não é assim? Qualquer vício ou tendência negativa que nós tenhamos, se a gente não controlá-las no início, né? Se a gente não controlá-las no início, elas podem nos devorar. E assim, o intelecto acaba comprometendo os seus valores, e não somente o intelecto vai se corrompendo, a gente vê isso no mundo da geopolítica, todos os governos, quase todo mundo sendo sequestrado e corrompido realmente, entendeu? Nesta guerra contra a humanidade, que raros são os indivíduos que compreendem o que está realmente ocorrendo. Então, o intelecto começará a aderir e a justificar com a manada, e vai justificar a violação. Não, a violação é necessário porque a gente tem que proteger a democracia. A chama, que representa o conhecimento, o intelecto, né, já não tem mais a força, né, de reter, de deter aquele vento, esse efeito, né, coletivo, né, dos violadores do Dharma. São pessoas demoníacas. O Arjuna, tendo adotado a natureza satívica e tendo conhecido que eu sou a causa imperecível de todos os seres, as almas elevadas, as almas purificadas, as almas nobres, por outro lado, me adoram e, portanto, desenvolvem uma mente focada, satívica, livre de distrações. Ok? Então, agora ele volta para o assunto, né? Que é o assunto dos indivíduos, os raros indivíduos, né? Que conseguiram desenvolver, cultivar e desenvolver uma mente satívica, desenvolver a capacidade de lidar com as tendências adármicas do mundo, né? E essas pessoas de natureza mais satívicas, devido a karmas positivos, né? Méritos espirituais, etc., de vidas passadas, essas pessoas irão compreender e desenvolver o conhecimento a respeito do Atma e saberão que este Atma é a causa imperecível deste mundo aparente. É a causa imperecível de todos os seres, inclusive dos seres nobres e dos seres não nobres. Essas almas nobres e raras, elas me adoram com uma mente sem distrações. Então, a gente volta a partir daí, Marcelo, na aula da semana que vem, ok? Alguma coisa mais?
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Obrigado a vocês, meus queridos.